Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre o futuro da família, não no sentido da família marido, mulher e filhos, mas da macrofamília, né? Pais, irmãos, depois todos vão se casando e fica aquela coisa parecida com o clã, em que existiriam cunhadas, sobrinhos e aquele amontoado de pessoas que faziam parte do núcleo das famílias de antigamente, né? O clã vem se diminuindo sempre, nunca foi como na área urbana, nunca foi tão sólido e firme como era o clã na área rural, onde também as famílias se juntavam assim, irmãos idosos formavam um clã em que o irmão mais velho, vamos dizer, quase tio-avô da grande maioria dos personagens ali, tio ou tio-avô era meio chefão do clã. Essas coisas só vêm diminuindo desde a passagem da área rural para da vida rural para a vida urbana. E essa mudança continua evoluindo numa direção de encolhimento das relações. Quer dizer, os irmãos, por exemplo, têm relações fortes ou presentes quando pequenos, evidentemente. Durante o período da adolescência, muitos se afastam uns dos outros, ou pela diferença de idade, pelo tipo de programação, até pelo gênero, e à medida em que crescem e se tornam adultos e se casam, praticamente só se encontram e convivem socialmente na casa dos seus pais. E, em geral, depois que esses pais não estão mais aí, os irmãos também se afastam. Há uma tendência das famílias, no sentido grande, à pulverização. Óbvio que há exceções, sempre haverá exceções, porque a pulverização não acontece quando as pessoas, além de terem laços de sangue, têm realmente vínculos emocionais e afetivos e afinidades verdadeiras, o que faz com que um indivíduo, que apesar de parente, seja também um verdadeiro amigo. A mesma coisa com primos. Primo, por exemplo, antigamente era uma coisa importante. Primo e irmão era quase como irmão mesmo. E a gente distinguia primo e irmão, primo de segundo grau, primo de terceiro grau, e essas coisas eram todas levadas muito a sério. Hoje, primo vale muito pouco. E eu diria que primo, às vezes a gente passa anos, décadas sem cruzar. E irmãos se encontram numa situação parecida com aquelas que eram os primos de antigamente, ou seja, o convívio precário e em torno de acontecimentos familiares maiores, tipo casamento, velórios, ou enquanto os pais vivos que forçando um pouquinho a união e a reunião das pessoas. A verdade é que as relações de família e os laços de família vêm se esfriando graças ao avanço da individualidade, vêm esfriando também até mesmo os laços do núcleo familiar pequeno, porque os filhos também, especialmente em países do primeiro mundo, crescem e quando vão para a universidade, por exemplo, muitas vezes vão para as universidades em outras cidades, longe das suas famílias, e fazem a vida cada vez mais autônoma e cada vez mais independente. Evidentemente que o que vai sobrando mesmo é marido e mulher, e daí a necessidade, inclusive, deles se darem muito bem, porque essa vida sem outros vínculos de família importantes só pode ser rica se essa intimidade for rica e se tiverem alguns vínculos de amizade que sejam realmente legais e gratificantes. Evidentemente que também, hoje, por causa desse individualismo, os vínculos só se sustentam mesmo em função de grandes e sinceros prazeres no convívio. Antigamente, a família tinha outras funções, além de tinha um certo princípio que parentes têm que ficar juntos, porque os laços de sangue eram uma coisa vista como muito importante, mas existiam razões concretas também para unir a família, e essas razões concretas eram de ordem prática. Pessoas se ajudavam dentro do núcleo familiar, funcionava quase como uma espécie de grande seguro de vida, grande seguro saúde, grande companhia de seguros, em que aqueles que estavam melhor ajudavam os que estavam pior, os mais jovens ajudavam os mais velhos na velhice. Então tinha toda uma ordem, uma ordenação que fazia com que a família se transformasse numa coisa que, mesmo às vezes chata e com conflitos e com tensões, porque sempre existiram tensões, rivalidades e brigas dentro da família, mas além desses lados negativos existia esse positivo que era muito relevante, porque as pessoas se sentiam acolhidas e aconchegadas e principalmente mais seguras em situações de adversidade.
Tudo isso mudou. Hoje os idosos não conseguem muito ver os jovens sendo pessoas em condições ou com disposição de lhes ajudar. Então, o clima de recíproca ajuda acabou sendo substituído muito mais por seguro de vida e seguro-saúde do que realmente pela estrutura familiar. Nesse sentido, nós temos vivido mudanças muito grandes que fazem com que o outro pilar da família, que era também de natureza patrimonial, né, reprodução ou transferência de uma geração para outra do patrimônio, etc., também esteja em mudança. Porque nos países do primeiro mundo, os impostos sobre heranças são muito altos, coisa que ainda não acontece no Brasil, mas vai acabar acontecendo. E também a legislação em muitos países sequer obriga os pais a deixarem a herança para os filhos. Também diferente do que acontece aqui. Então, o indivíduo, na verdade, não tem nenhuma obrigação, vamos dizer assim, financeira também, a partir de laços de sangue, nenhum direito financeiro. Os pais não têm obrigação, os filhos não têm nenhum direito financeiro só por causa do laço de sangue. Isso é uma mudança muito grande, que obviamente significa que esses vínculos sanguíneos estão perdendo importância e perdendo valor, e eles são substituídos cada vez mais na nossa sociedade, mesmo pelos elos de amizade, aquelas relações escolhidas em que as pessoas verdadeiramente têm prazer na companhia, independentemente de qualquer outra intenção operacional, prática, material ou mesmo de sobrevivência. Esse é o futuro, pelo menos como ele se desenha neste momento. Muito bem, essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.